Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira, terceira quarta-feira do mês, Igreja Atualizada na Ação. E é um assunto que já estamos, de certa forma, adiantados. Parece que daqui para frente, parece que a gente vai acabar falando sempre a mesma coisa, mas não é. Até porque o assunto, para a gente que está aqui na frente, o assunto vai não se esgotando, mas ele vai se estreitando, né? Mas Deus vai guiando, né? Deus vai nos ajudando a manter o assunto no foco, até onde é o objetivo final, que é a igreja atualizada na ação. E como a gente pode fazer com que nós nos atualizemos em primeiro lugar, que foi os primeiros pontos que a gente tratou, os primeiros 4 pontos, né? E hoje nós vamos tratar que está relacionado ao assunto passado. O assunto passado nós conversamos sobre andar pela fé e não pelo que vemos. Não foi isso? Hoje nós só conseguiremos tratar desse assunto, ou falar desse assunto, ou andar com esse assunto, se tivermos fé. Que é a nossa fé, aliás, a nossa esperança está em Cristo por fé, pela fé. Hoje nós vamos tratar sobre a esperança, que é um assunto que eu preferi trazer no livro de Efésios. Eu até vou pedir para vocês abrirem no primeiro capítulo de Efésios. Deixa a Bíblia aberta, que a gente vai conversando sobre esse livro que eu acho, essa epístola, né, que Paulo escreveu aos Efésios, eu acho ela maravilhosa. Mas nós conversamos sobre andar pela fé, não pelo que vemos, sobre a fé operativa, sobre a fé fácil, que não existe uma fé fácil, não existe uma fé oposta à fé difícil. Quando achamos essa fé fácil é porque talvez tenhamos perdido a nossa fé. Pode ser qualquer outra coisa, menos fé. E quando nós chegamos a olhar para a esperança, sem fé nós não conseguiremos andar um pouco mais, dar um passo mais adiante. Nós precisamos de fé. Sem ela, não conseguiremos depositar a nossa esperança em Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Eu vou pedir para os irmãos abrir aí no primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, do versículo 18 ao 23. A tradução que eu vou ler aqui é NHTL. Eu vou ler, vocês podem acompanhar aí. Eu gosto bastante dessa tradução, não que a outra seja ruim. Eu vou ler, vocês me acompanhem, tá, irmãos? 18 a 23. Vou esperar todo mundo. Amém? Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança pela qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós, é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou a Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Essa carta aos Efésios, eu acho ela, como eu já falei, eu gosto muito dela. Primeiro porque é uma carta muito pessoal, assim, eu vejo. Porque Paulo, ele morou em Éfeso durante 2 anos. Então ele está escrevendo para quem ele conhece. Muito pessoalmente, ele tratou muitas coisas com essas pessoas, chorou com eles, orou com eles, ele doutrinou vários daqueles irmãos, eles não sabiam como a ação do Espírito Santo agia ali, e Paulo trouxe esse assunto para eles e mastigou de uma forma que todos entenderam. Mas esse livro, no meu ponto de vista, lendo esse livro, eu consegui enxergar 2 coisas que nós vamos tratar hoje aqui. Ele trata da igreja. Ele relaciona a igreja como a noiva de Cristo,
Ele relaciona a igreja de várias formas aqui. Que a igreja nasceu no coração de Deus antes mesmo do princípio, antes mesmo da fundação do mundo. Mas antes eu vou fazer umas perguntas e vou pedir para que vocês só reflitam sobre elas. Não precisam responder, levantar o dedo, não precisa. Eu vou só fazer algumas perguntas para a gente refletir. Que dentro desse primeiro capítulo ele começa de uma forma muito interessante. As perguntas são: o quanto somos gratos a Deus por Cristo, por sua vida, morte e ressurreição? O quanto somos gratos a Deus por Cristo? Essa gratidão, ela se externa em nossa vida da forma que agrada a Deus, da forma que demonstra essa gratidão a Ele. Louvamos a Ele pela graça recebida gratuitamente por meio do seu Filho querido Jesus. Louvamos a Deus por isso. Onde está a nossa esperança? Em quem está a nossa esperança? Porque devemos, por fé, ter essa esperança. E porque essa esperança me atualiza na ação e ser mais ativo dentro do reino de Deus. Ser um verdadeiro embaixador de Cristo aqui na terra, de Deus aqui na terra. Onde está a nossa esperança? Em quem está essa esperança? E os dois assuntos que eu vou conversar com vocês essa noite está relacionado à igreja. Que a igreja é criação de Deus em Cristo. Isso a gente pode identificar do versículo 1 do capítulo 1 até o finalzinho do capítulo 3, até o versículo 21 do capítulo 3. A igreja é a criação de Deus em Cristo. E a segunda metade do livro, ele trata muito sobre a igreja foi criada para produzir frutos, que é do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 20. Ou seja, a igreja foi criada por Deus em Cristo e a igreja foi criada para produzir frutos. Esses são os dois pontos que a gente vai conversar essa noite. Eu acho que vai ser bem produtivo, não pretendo me delongar demais, porque às vezes eu falo muito, né? Mas enfim, o fato é que o plano de Deus para a igreja, ela foi preparado antes mesmo da eternidade. Isso nasceu lá no princípio, Deus já tinha essa vontade, esse desejo. O texto fala, se você for lendo do capítulo 1, capítulo 2, 3, até o capítulo 6, você vai ver que tudo que aconteceu foi vontade de Deus. Foi porque Ele veio até nós, Ele se aproximou de nós. É até relacionado ao primeiro estudo que nós fizemos. Aquele homem de 38 anos que estava ali, do lado do tanque de Betseba. O anjo vinha, tocava as águas. Ele queria ser curado, mas não tinha. Quando Cristo falou para ele, queres ser curado? Ele não respondeu nem sim nem não. Ele falou, não tem ninguém que me leva. Você via que ele já estava desesperançoso, ele precisava dessa esperança. Mas ele não conhecia Cristo, que a gente conversou depois no segundo estudo. Ele só parou de ter aquelas tonteiras quando ele conheceu a Cristo. Porque Cristo foi até ele, não foi por força dos braços dele, mas foi Cristo. Deus vem até nós, Ele que nos convida, Ele que nos capacita, através de Cristo, para sermos a igreja segundo o seu coração, segundo a vontade dEle. E é isso que a gente tem que começar a colocar em nosso coração. Será que somos gratos verdadeiramente por Cristo? O quanto somos gratos? Louvamos a Deus por isso? Obedecemos a Ele, porque até agora é uma via de uma mão só, né? Vem tudo a nosso favor, tudo a nosso favor, a gente erra, mas vem tudo a nosso favor, a graça, estamos debaixo da graça, da misericórdia. E o que nós estamos fazendo? É para a gente refletir. Nós temos que entender que a igreja foi criada por Deus em Cristo. No mesmo capítulo 1, versículo 11 e 12, diz o seguinte: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Somente em Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Essa epístola, ela vai discorrer em torno da igreja.
que todas as coisas estão convergindo para Cristo. Esse livro vai convergir dessa forma. Tantas coisas que foram criadas no céu quanto na terra convergem para Cristo. A Bíblia toda, na verdade, de Gênesis a Apocalipse, é assim. Ela sempre aponta para Cristo. E esse é o propósito de Deus. A sabedoria dele. Ele vai revelar para nós, a igreja, através de Cristo. É Cristo que revela isso para nós. A vontade de Deus, a sabedoria dele que ele nos dá, a forma que devemos agir. Então, por esses motivos que devemos ser gratos a Deus. No capítulo 1, no início dele aí, ele vem falando tantas coisas. Ele já começa falando, devemos ser gratos. Somos tão gratos assim? Olha, primeiro, vou ir lendo aqui porque é muita coisa, tá, irmãos? Gratos por toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, porque para sermos santos e irrepreensíveis, temos que estar nele, temos que estar em Cristo, porque Ele nos predestinou para Ele, por meio de Cristo, lá atrás. Porque era a vontade dEle, porque era o prazer dEle, pela graça e por Cristo. Pela graça que Cristo nos concedeu com a sua morte. Então, por esses motivos, nós devemos ser infinitamente gratos. São vários motivos, né? Um só já seria suficiente ali. A gente ser imensamente grato. Mas temos tantos livramentos durante o dia, durante a nossa vida. Deus nos livra de tanta coisa. Deus nos faz dar um passo a mais, conforme nós conversamos a última quarta-feira que estivemos aqui, a última terceira quarta-feira do mês passado, que é Ele que nos sustenta. Ele que nos levanta, mesmo quando estamos cansados, falando, Deus, não dá mais para mim. Cansei, já deu. Parou. Ele fala, não, toma aqui, irmão, pão e água. Se alimenta. Toma mais um pouquinho, senão você não vai ter força. Você tem que ter força para você trilhar esse caminho, e esse caminho é Cristo. Ele é a verdade, a vida, Ele é o caminho, Ele é o pão. Cristo é tudo para nós. E quando nós entendemos isso, nós começamos a entender que somente pela graça que nós somos salvos. No capítulo 2, no iniciozinho ali, o versículo 1, nos diz que Ele nos deu vida. Mesmo nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Você acha que alguém que está morto em seu delito e pecado vai olhar para Deus? Não vai olhar para Deus. Ele que vem até nós. Ele que vem, estende a mão dele e nos tira daquele charco de lodo e nos coloca sobre a rocha, que é Cristo. Aí, voltando ao primeiro texto que a gente leu, eu comecei a ler, li de novo e falei, meu Deus, se vocês lerem aí de novo, do 18 ao 23, vocês vão observar que o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar Cristo, é o mesmo poder que Ele realiza para agir em nós. Não é pouca coisa não, irmãos. A gente tem um poder de Deus em nós, não é para a gente sair voando, não estou falando disso não, ser super-herói, né, soltar aqueles negócios pelo olho igual... Não é isso. O poder que Ele nos dá, primeiramente, é para se desviar do mal. Poder vestir a armadura, que no versículo, no capítulo 6, fala sobre essa armadura de Deus. Conseguir vestir aquela armadura e se sustentar com ela em pé. Porque a armadura é pesada. Quem já viu aquelas armaduras? Todo mundo acho que já viu, né? Aquelas armaduras medievais. Podia bater espada, coisa que não furava. Era pesada, era difícil de carregar aquilo. Estou falando de uma forma figurada. Algo que nós humanos fizemos. Imagine a armadura de Deus. Só aquele escudo ali para segurar ele, acho que você tombava de lado. Que é o escudo da fé. Que nós temos que ter fé em Cristo Jesus. Depositar essa esperança nele. Sem isso, não conseguiremos. Não teremos forças. A nossa força dos nossos braços, que o texto nos fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não conseguiremos.
Porque é pela graça que somos salvos. E essa graça vem de Deus, que Ele mesmo nos dá. Vem através de Cristo, com a morte de Cristo. E essa união, quando nós nos unimos a Cristo através do seu próprio sangue, que Ele nos lava, nos purifica, isso nos transforma. Isso vai nos dando um formato. Um pouquinho mais para frente também fala que Ele é a pedra angular. Todos sabem o que é a pedra angular? Acho que todos sabem aqui, né? É aquela pedra que molda todas as outras. É a primeira pedra a ser colocada. Se ela for colocada errada, todas as outras vão ficar tortas. Cristo tem que ser a nossa pedra angular. É Ele que tem que moldar, é Ele que nos transforma. Com essa transformação, sem essa transformação, na verdade, a afirmação está errada, eu comecei a pensar, quem éramos nós sem Cristo? Eu me lembro quem eu era. Como era o nosso proceder antes de Cristo? Talvez o nosso proceder não era tão correto, né? Ou politicamente correto, né? A gente agia politicamente correto. Às vezes a gente nem lembra quem nós éramos, né? As coisas vão acontecendo, vão acontecendo. A gente até conversa sobre, quando a gente, vamos fazer treinamento da liderança e tal, as pessoas chegam na igreja e são dispostas e começam a trabalhar, daqui a pouquinho, né, líder está aqui, está ali, mas caiu no colo às vezes, né? Às vezes a pessoa não sabe muito bem, não que não sabe muito bem o que está fazendo, mas precisa de um treinamento. Precisa parar, sentar, vamos alinhar as coisas aqui, né? O reino de Deus a gente não pode fazer de qualquer jeito. Não tem como a gente fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito a gente faz para a gente. Eu arrumei meu chuveiro ontem. Ele arrebentou lá, eu fui lá e apertei e coloquei de volta. De noite, para a gente faz de qualquer jeito. Para Deus não. A gente pode até tentar dar um jeitinho. Mas como a força não é dos nossos braços, Ele vai lá e faz a gente fazer do jeito certo. Do modo que Ele quer. Do jeito que Ele quer. A gente pode não fazer na hora, mas depois a gente faz. Mas como eu falei, somente com o sangue de Cristo que a gente consegue se aproximar de Deus. Ele é o único e verdadeiro caminho. É Ele que nos leva até o Pai. Quando a gente pensa na igreja que foi criada para Cristo, a gente começa a entender algumas coisas. Eu sou de Cristo. Primeiro, eu fui comprado por Ele. Teve um preço e o preço foi alto. E com essa compra que Ele fez, através do seu sangue, que foi bem cara, inclusive, Ele acabou com essa inimizade. O texto também fala de separação, de inimizade, de reconciliação. Ele acabou com essa separação que existia, acabou com essa inimizade. Agora, o Criador, agora nós temos acesso a Ele como criaturas. Mas não apenas como criaturas mais, agora como filhos em Cristo. E isso é fantástico. Eu era uma criatura, eu era algo que foi criado, uma cadeira. Nós criamos uma cadeira, criamos um microfone, criamos tantas coisas, né? Mas nós não temos o poder e jamais teremos de transformá-las em pessoas, em filhos. Deus tem esse poder. De muito mais. Mas sabemos que somente pela cruz, que essa igreja nasceu no coração de Deus e que se transformou em igreja de Cristo. É pela cruz, não tem outro caminho. A gente poderia bem alugar um galpão aqui do lado aqui, qualquer um, colocar lá um nome qualquer, a igreja da cadeira, sei lá, qualquer coisa. Sem Cristo. Então, vamos abrir uma igreja aqui, estou querendo levantar um dinheiro. Gente, a igreja só é igreja se Cristo estiver nela. Sem Cristo não é igreja. É um galpão com as cadeiras dentro. E um monte de pessoa falando as besteiras. Qualquer um pode abrir uma igreja.
Mas a igreja é de Cristo quando ele compra ela com seu sangue. Aí sim, aí é a igreja de Cristo. E o quão grato nós estamos. Louvamos a Deus por isso. E o fato é que Deus não precisa da gente. Ele não precisa da gente. Tem um termo que é missio Dei. A missão é de Deus. A missão é dele. Ele apenas nos convida a participar desse plano de salvação que é dele. Ele vai realizando e vai fazendo, e a gente está ali como, né, instrumentos. E ele vai levando a gente para lá, e leva para cá, de acordo com a vontade dele. O texto que Natanael, vai até, fugiu o nome dele agora, mas que ele fala bem assim, olha, achamos o Nazareno, aquele que os profetas falaram, aquele que tal pessoa falou, que o rei falou, assim, deu uma maior dissertação, né? Aí quando ele falou assim, é de Nazaré. Aí ele falou assim, mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Meus irmãos, Deus nos usa do jeito que Ele quer. Ele usou Natanael para ir até aquele homem, para fazer com que ele fosse até Cristo. Ele poderia ter ido direto. Mas Cristo falou, olha, eu te vi ali embaixo daquela figueira. Cristo já sabia quem ele era. Ele não precisa da gente. Não precisa. Mas Ele nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, de anunciar essas boas novas que é dele. E a gente observa, por exemplo, o Emanuel, o Osni, essas pessoas que estão lá em países que não se pode ter um culto aberto assim. Para a gente é um fato que a gente tem que se constranger. A gente tem que ficar constrangido com isso, porque nós podemos e falamos, temos portas abertas. A gente fala muito isso, mas é verdade. Ele nos dá essa oportunidade. E esse plano de salvação, ele foi apresentado a você e a mim de alguma forma. Cada um sabe como foi. O meu caso, eu tinha por volta de 11 anos de idade. Acho que eu nunca falei isso para ninguém. Mas o seu Zé que está lá atrás, lá, o seu Zé de Almeida, ele estava lá, né, seu Zé? Na época, né? Depois a gente conversando, eu descobri que o seu Zé também estava na mesma igreja que eu, lá em 88, quando eu fui apresentado a Cristo. Eu não me converti naquele período, mas a semente foi plantada. As boas novas foi passada, foi levada, foi falada, foi anunciada, foi proclamada. Foi um fato assim, meu pai não deixava a gente ir para a igreja. Minha mãe, minhas irmãs, ninguém podia ir para a igreja. Católica, seja a igreja que fosse. Não podíamos. Aí esse senhor, que morava do nosso lado, ele era da igreja batista. Falei, pronto. E ele chegou até meu pai é uma pessoa muito difícil. Agora está melhorzinho. Mas ele falou para mim, falou assim, Vinícius, vou te convidar para ir na igreja. Um senhorzinho, o senhor Onofre, eu estou fazendo assim, mas é porque na época eu era baixinho. O senhor Onofre, ele me convidou, aí eu falei, olha, meu pai não deixa, não dá, não posso. Ele olhou nos meus olhos e falou bem assim, se eu pedir o seu pai para você ir, você vai? Eu falei, olha, vou, ué. Ele não foi lá e falou com meu pai? Eu acho que meu pai ficou constrangido, né? Porque ele falou com meu pai e meu pai falou bem assim, tudo bem. Ele falou para meu pai, olha, eu pego ele aqui na porta, levo para a igreja e trago de volta, entrego na porta aqui. O senhor deixa eu levar ele na igreja? Deixo. Isso foi em 88. E foi assim o meu primeiro contato. Foi uma pessoa que teve coragem. Vamos colocar coragem. Teve a intrepidez de olhar para alguém e falar assim, eu vou apresentar Cristo para essa pessoa. Foi assim comigo. Eu não sei como foi com você. Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. Mas enfim. Mas é assim, eu não me converti naquela época, mas a semente foi plantada. Eu fui me converter realmente com mais de 20 anos de idade. Com 22, 23 anos de idade. Que eu realmente olhei para Cristo e Ele olhou para mim e eu tive aquele encontro com Ele. Um encontro real. Aquele que cada um de nós tem em algum momento da nossa vida. Isso muda tudo.
Isso muda tudo. Mas o fato é que, com esse encontro com Cristo, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, elas mudam. De dentro para fora. Aquelas atitudes que nós tínhamos, atitudes perniciosas, aquelas atitudes más, vamos citar assim rapidamente algumas. Falar mentira é o básico. Roubar. Fazer mal a alguém. Por aí vai. Tantas outras atitudes. Isso a gente vai deixando de fazer, porque Cristo nos alcançou. Porque é Ele quem nos controla. Porque a nossa esperança é dEle, a força não é nossa. A força é dEle. Como Paulo fala nesse texto, que ele é prisioneiro de Cristo. Nós começamos a nos sentir esse prisioneiro. E quando você é prisioneiro de alguém, você faz o que o seu Senhor manda. O que o seu Senhor determina. Vai para lá, você vai. Vem para cá, você vem. Ó, vai remar nessas galés aí. Você rema. Você faz o que o seu Senhor manda, porque você é escravo dele. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu dono. No caso de Cristo, Ele nos comprou, então Ele é nosso dono. E é nessa esperança que nós temos que se agarrar, com toda a força do nosso braço. Aí sim, a gente vai usar o braço para se agarrar nessa esperança, depositar nele. O texto ainda fala que não é pelo nosso esforço. Ah, Vinícius, você falou que é por força? Nós temos que nos esforçar, sim. É difícil. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. O texto já fala isso, né? Então, quando nós temos fé em Cristo Jesus, que é dada por Ele, através do Teu Santo e Precioso Espírito, que foi depositado em nós, que é o nosso Consolador, que quando Ele foi assunto aos céus, Ele falou, olha, eu vou, mas eu vou deixar um Consolador com vocês. Aquele que vai lembrar a vocês do que é necessário lembrar. Aquele que vai movimentar vocês no necessário movimentar. Em várias partes aqui, várias epístolas e livros que Paulo escreveu, ele fala, eu fui levado pelo Espírito a tal lugar. O Espírito me levou, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Eliseu, com tantos profetas. O Espírito Santo de Deus os levava, os fazia ir. Então, aquele poder que Deus utilizou é o mesmo poder que há em nós hoje. Sem isso, sem esse poder em nós, é difícil suportar. Não é fácil caminhar. Porque aí não vamos ter essa fé para depositar a esperança em Cristo, que é aquele que merece essa confiança, que merece essa esperança depositada nele. A gente às vezes deposita no dinheiro, deposita no trabalho, deposita nas pessoas, deposita nos bens, em tantas outras coisas, mas a gente não deposita em Cristo. A nossa esperança é em Cristo. A gente passa por dificuldades. Sabemos disso. Na oração sacerdotal de Cristo, Ele disse, ó, não os tirei do mundo, mas os livrei do mal. Mas os livre do mal. Esse é o ponto. É essa fé, essa esperança depositada em Cristo. Ele está ali, ó, todo o tempo. Deus, ó, Pai, olha pelos meus irmãos. Ó, eu morri por eles. Estão lavados pelo meu sangue, cobertos ali, ó. Às vezes eles dão umas escapulidinhas para lá e para cá, mas ó, tudo gente boa. Parafraseando assim rapidamente, mas é isso. Cristo está ali o tempo todo, Ele é nosso advogado. A gente tem que obedecer, temos que ser uma igreja obediente, temos que ser uma igreja que faz a vontade de Deus. O livro de Efésios ainda, no capítulo 4, no versículo 12, nos diz o seguinte: por estarmos unidos com Cristo por meio da nossa fé nele, nós temos coragem de nos apresentar na presença de Deus com toda a confiança. Olha só. Com essa fé em Cristo, depositando a nossa esperança nele, fazendo a vontade de Deus, sendo obediente. Somente assim conseguiremos ir até a presença de Deus no momento oportuno, claro,
que Ele nos convidar para ir à presença dEle, com coragem. Porque é em Cristo que vem a nossa coragem. É em Cristo que vem a nossa força. É Cristo. Não tem como a gente falar algo diferente, porque essa nossa união com Cristo nos atualiza nessa ação de ir até a Deus. Porque antes a gente não tinha essa vontade, esse desejo. Como aquele homem de 38 anos que estava ali, adoentado, na beira do tanque de Betseba, ali, que vinha um anjo e tocava as águas. Ele queria ir até, mas ele já nem se movimentava mais, porque sempre vinha um, se jogava na frente, o outro saía curado. Ele ficava vendo aquilo, vendo aquilo. Por ele já estava desesperançoso. Mas a nossa esperança não pode ser assim. Ah, não, o meu irmão ali recebeu uma grande bênção de Deus. Ele conseguiu comprar uma casa que ele estava querendo comprar. Não, meu irmão agora ele conseguiu um emprego melhor. E eu estou aqui parado, gente. Quando é que vai chegar para mim? Quando é que essa bênção vai me alcançar? Né? Não. Nós temos que ser gratos pelo nosso irmão, louvar a Deus por isso e continuar a nossa vida batalhando. Olhando para frente, olhando para Cristo, que é o alvo. Se Deus quiser te dar uma casa, Ele vai te dar. Se quiser te dar um carro, Ele vai te dar um carro. Eu fiquei muito tempo, fiquei uns 5 anos sem carro. Andando a pé, tomando chuva. Mas acontece. Sou muito grato a Deus. Me fez ver tantas coisas. Por exemplo, me fez conhecer mais as pessoas da igreja, sabia? Ganhei um monte de carona. Irmãos que eu nem conhecia direito, eu passei a conhecer mais. A providência de Deus. Deus não queria isso? Pode ser. Os propósitos são dele. Os caminhos são dele. Ah, mas eu perdi tudo. O propósito é de Deus. Vamos olhar para Cristo. Ele tem, como o próprio texto fala, que nós fomos predestinados por Ele, a Ele e nele. Não vou entrar no assunto da predestinação. Mas Deus desde o princípio, Ele já sabia quem éramos nós, quem era o Ronaldo, quem era Murilo, cada um de nós. Ele sabe quem somos nós. Ele não vê apenas o hoje, o agora. Ele me vê antes de estar na barriga da minha mãe, antes de ser formado, até depois da minha morte. Ele me conhece nos mínimos detalhes. Cada fio de cabelo da minha cabeça, da sua cabeça, Ele conhece. Ele sabe quem nós somos. E essa realidade, com essa nova vida em Cristo, ela tem que ser refletida de alguma forma. Isso tem que ser gerado em nosso coração. Isso com todas as pessoas, com todos os nossos relacionamentos. Com os nossos filhos e filhas, né? Com nossas esposas, com nossos maridos. O texto também, no Efésios capítulo 5, também relaciona a igreja como a noiva de Cristo. E só assim, meus irmãos, com esse olhar de que essa igreja foi criada para Cristo, que somos nós, a igreja, nós vamos passar a entender tantas coisas que acontecem em nossa vida. A gente tem que viver em unidade, viver em união. O edifício tem que ser construído sobre a rocha que é Cristo. Se não tiver uma base firme, uma base forte, não vou nem falar uma base, se não tiver a base que é Cristo, esse edifício vai ruir. Ele fica bem ajustado, né? E é assim, meus irmãos. A igreja foi criada para Cristo. Nós somos a sua igreja. Somos a unidade em Cristo. Isso que devemos entender. E nós só seremos essa igreja que dá frutos, quando a gente fala da igreja que é de Cristo, e quando a gente fala de igreja que dá frutos, eu já até entrei, mas acabei não falando, né, que é a igreja que dá frutos. É isso, é essa intrepidez. É você sair de casa para pegar um ônibus, parar no ponto de ônibus ali, e tem uma pessoa do seu lado, você está vendo que a pessoa está tristonha, mas você olha para a pessoa e
Parece que a gente dá um pouquinho nas costas assim, né? Não quero nem olhar, porque senão vou ter que falar de Cristo, né? Não. A gente tem que falar, tem que anunciar as boas obras, onde quer que seja. Esses dias eu estava, acho que eu conversei com o pastor, não me lembro exatamente. No meu trabalho, de vez em quando, eu pego o táxi, agora parou, não pego mais não, por causa do turno. Mas quando eu vinha de táxi, eu cansei de conversar com o motorista de táxi. Aí eu cheguei em casa, no telefone do motorista de táxi, a Bárbara bem assim, uai amor, desce do táxi. Eu falei, calma aí, depois para explicar depois a ela, né? Eu conversando com o motorista ali, ele, poxa, minha esposa falou tanto isso, minha esposa falou tanto isso, eu não dei ouvidos, e você me falou de uma forma simples. Eu quero que você fale com ela. Eu tive que conversar com ela no telefone. Mas é assim que acontece. É nas coisas simples. E a gente deixa passar. A gente não pode deixar passar. É a igreja que dá frutos. Mas aí, o não deixar passar, a gente tem que entender que essa força, esse desejo, essa intrepidez, isso que a gente está falando aqui, não vem de nós, não. Vem de Deus. Nós somos apenas instrumentos. A gente não tem que se gloriar disso. Eu não estou falando para ser gloriado sobre isso. Mas é para a gente entender que é nas coisas simples e a gente deixa passar. A gente perde tantas oportunidades de anunciar essas boas obras que a gente dá as costas no ponto de ônibus. Não é? Vai fazendo assim, olha de ladinho e não fala. A pessoa, às vezes, ela está precisando de um abraço, pelo menos, e a gente, né? A gente não olha, a gente não é caridoso. A gente tem que ser caridoso. E quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, através de Cristo, quando abandonamos essas impurezas, esses pecados, iniquidades, aí sim, só aí nós seremos uma igreja que frutifica. Uma igreja que não olha para mim, não olha para você, para o eu, para o nosso autorocentrismo. Uma igreja que é obediente a Deus. Uma igreja que faz a vontade de Deus. Uma igreja que milita contra as armas que Deus nos forneceu. Aí eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho mais aqui. Quando a gente milita com as armas que Deus nos deu, o militar não é só entrar em guerra com meu irmão, não, tá? Não vou olhar para o Murilo, cara, eu vou lá e vou dar uns tapas na orelha desse moleque. Ele não está fazendo a vontade de Deus, eu vou lá e vou dar um tapa na orelha dele, a gente pode até dar. Mas as armas que Deus nos dá, são umas armas um pouquinho mais poderosas que um tapa na orelha. Está precisando, né, Murilo? Não, né? Não, tá bom. Essas armas, está lá no capítulo 6, que são a armadura de Deus. Eu vou só sintetizar rapidamente aqui. A gente tem que militar com a verdade e a justiça de Deus. Não a nossa verdade, não a nossa justiça. Porque quando a gente olha para o outro, a gente quer olhar e falar assim, olha, está errado, está ruim, somos fariseus, não podemos ser assim. Tem que ser a verdade e a justiça de Deus. Nós temos que nos preparar nesse evangelho da paz. Aquele evangelho que fala de boas novas, fala de amor. O amor de Cristo por nós, o amor de Deus por nós, que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Nós temos que ter essa fé inabalável, que é o escudo da fé. É pesado esse escudo. É pesado. Às vezes a gente tem que segurar com os dois braços. Talvez até botar no joelho assim, mas a gente tem que segurar. Temos que ter essa fé inabalável. E com a palavra de Deus gravada em nossos corações, com orações, súplicas, em todo o tempo no Espírito. Essas são as armas que Deus nos dá. É a sua palavra. É o teu santo e precioso Espírito em nós. É oração, é súplica. Porque o texto, um pouquinho antes, também fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra potestades, principados e dominadores desse mundo. A nossa luta é contra eles, a nossa luta não é contra os nossos irmãos da igreja. Às vezes a gente faz um UTI, né? Ultimate Fighter Igreja, sei lá. No início do que o pastor chegou aqui, ele falou muito sobre isso, né, pastor?
UFC, isso. Mas a nossa luta não é com o meu irmão, não é contra a minha esposa, não é contra o meu filho. A nossa luta é contra potestades, principados, dominadores desse mundo, nas regiões celestiais. É aquele que é o acusador, aquele que aponta o dedo para a gente e fala, olha, você está errado. E estamos. Às vezes estamos errados até demais. Mas em Cristo, pelo sangue de Cristo, nós somos essa igreja que é dele. E sendo dele, nós temos que ser essa igreja que frutifica. E uma igreja que se atualiza. Ah, mas por que se atualizar se a Bíblia não muda? Realmente não muda. A gente que muda. Nós somos instáveis. Às vezes a gente cai por aqui. Não. Agora eu vou voltar e vou por aqui. A gente fica criando caminhos. Às vezes a gente quer cortar caminho, né? Fazer atalhos. Mas Deus não. Deus fala, não, o meu caminho é esse. Você vai seguir esse caminho. E é ali que a gente tem que seguir. Porque nós temos que ser essa igreja, a igreja de Cristo. E eu vou finalizar, que até está dando horário também, fazendo uma evolução do que a gente estudou desde o primeiro estudo para cá. A evolução é simples. Cristo veio até nós e nos fez caminhar. Nos tirou dessa paralisia espiritual. Caminhamos sentindo vertigens por não conhecer a Cristo. Quando conhecemos a Cristo, as vertigens vão embora. Mesmo cansados e até desfalecidos, Deus nos sustenta e nos faz caminhar um pouco mais. É Ele que nos faz caminhar. Ele que nos sustenta. E andando por fé e não pelo que vemos. Se a gente for amarrar tudo isso aí, a gente vai ver que, sem depositar a esperança em Cristo, sem a fé, nós não tínhamos andado nem o primeiro passo. Sem Cristo. Porque a primeira ação foi de Cristo vir até nós e nos levantar, nos colocar em pé. Que já é o assunto de hoje, que é, nós somos uma igreja que é de Cristo. A igreja foi criada para Cristo e por meio de Cristo. Por esse motivo, nós temos que depositar nossa esperança nele. Aí sim, seremos uma igreja que frutifica. Uma igreja que está na ação. Não vai nem se atualizar mais. Já é uma igreja em ação. Amém, meus irmãos? Pastor. Pai, muito obrigado por esse momento de crescimento, de estudo da sua palavra. Nós queremos ser uma igreja que não apenas conhece o Senhor, mas vive para o Senhor. Por isso, temos nos dedicado a toda terceira, quarta-feira do mês, parar aqui para estudar esse tema da ação, da atitude, que é mais ou menos o que o Senhor disse para Moisés, fala com o povo que marche. O Senhor vai fazer o milagre, o Senhor vai fazer o mar abrir, o Senhor vai fazer o que for preciso. A gente só tem que dar o passo de marchar, de andar para frente na direção que o Senhor indicar para a gente. É isso que nós queremos. E te peço em nome do Senhor Jesus, que visite de uma maneira muito especial a irmã que agora fica viúva, seus filhos, seus familiares. Tem misericórdia, trabalhe o coração deles, conforta. Daquela igreja ali, nossa irmã, do nosso presbitério aqui, uma igreja próxima da gente. Tem misericórdia, meu Deus, e freia o mal. Usa, Senhor, te peço, as autoridades do nosso país para fazer alguma coisa para frear o mal, para combater esse mal que está livre, está solto aí no nosso país. Me parece, Senhor, que o Senhor nos deixou aos nossos próprios cuidados, mas nós não somos suficientes. Volta-se a olhar para o nosso país, Pai, por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém.